Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, nosso canal da nossa Escola Bíblica Dominical, Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa nona lição da nossa revista de jovem, onde estamos estudando a vida do profeta Daniel, o livro do profeta Daniel, seu ministério, suas visões, suas profecias. Nossa nona lição, vamos tratar a respeito da lei de Deus, e a lei dos homens. Salmo 82 está falando que Deus está atento a todos os detalhes. O Supremo Juiz, ele está atento a cada detalhe do que acontece na terra, tá? Então, Daniel, aqui já aqui no Império Medo-Persa, o Império Babilônico já havia caído. Nós estudamos na nossa lição passada, no capítulo 5 do livro de Daniel, quando Belsazar ele faz aquele banquete, pega os utensílios da casa de Deus, que Nabucodonosor havia levado para a Babilônia, e Belsazar começa a usar os copos, os talheres, os pratos, os utensílios consagrados a Deus para aquela festa pagã, regada a muita promiscuidade. Então Deus julgou aquela atitude equivocada, errada de Belsazar, e ele acabou pagando com a vida. Então hoje nossa nona lição tem como título Entre a lei de Deus e a lei dos homens. Nosso texto principal está no capítulo 6, versículo 10 do livro de Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Resumo da nossa lição: antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. Antes de obedecer o homem, se está contra a vontade de Deus, importa obedecer a Deus. Pedro vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, onde os sacerdotes estavam exigindo que Pedro deixasse de pregar em nome de Jesus. Então, se vai contra a vontade de Deus, o que é que Pedro diz? Importa primeiro obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aqui no capítulo 3 do livro de Daniel, nós estudamos na nossa lição passada, quando Misael, Ananias e Azarias foram obrigados, Nabucodonosor estava obrigando que ele se inclinasse àquela imagem que Nabucodonosor havia feito e exigido que todos o adorassem. Eles falaram: ainda que Deus não nos livre da fornalha de fogo que tu preparaste, Nabucodonosor, nós não vamos nos prostrar. Importa obedecer a Deus. Se Deus diz que só existe Ele, não adorarás imagem nem de homem nem de nada, só Deus adorarás. Importa obedecer a Deus. Então, se a lei dos homens vai contra a lei de Deus, importa obedecer a Deus, tá? Então, os objetivos da nossa lição: conhecer as características do novo governo que Daniel estava submetido, compreender como se deu a conspiração contra o profeta Daniel e aprender sobre a diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens. Então, no capítulo 6 aqui do livro de Daniel, qual estamos estudando nesta nossa nona lição, introduz uma nova política, uma nova era política e governamental. Ou seja, com a queda do Império Babilônico, com a morte de Belsazar, nós estudamos na nossa lição anterior, a cidade da Babilônia passou a ser agora controlada pelo novo império Medo-Persa. Lembra do sonho de Nabucodonosor lá no capítulo 2, quando Daniel dá a interpretação daquela imagem onde a cabeça era de ouro
simbolizando o Império Babilônico, os braços e o peito de prata. Então, a cabeça de ouro acabara de passar com a morte de Belsazar e a conquista do reino babilônico pelo Império Medo-Persa. Agora é Ciro que está governando e Dario está aqui na Babilônia, sendo governador da Babilônia, tá? Então o Império Babilônico passou, agora o Império Medo-Persa está no poder, também conhecido como Império Aquemênida, tá? O Império Medo-Persa, tá? Então, mesmo sobre um novo regime, sobre um novo governo, o profeta Daniel, ele se depara com talvez a maior provação da sua vida, quando ele é lançado na cova dos leões, tá? Ele é confrontado com a pressão de abandonar a sua inabalável fé no Deus Altíssimo. Mais cedo ou mais tarde, prestemos atenção nisso. Mais cedo ou mais tarde, a nossa fé será provada. Nós vamos estar em uma situação, talvez sutilmente, onde nós vamos colocar Deus, permanecer com Deus em primeiro lugar na nossa vida, ou substituir Deus por alguma coisa, por alguém. Este momento, se não chegou na sua vida, vai chegar um dia. Chegou na vida de Misael, Ananias e Azarias. E eles decidiram, ainda que Deus não nos livre, não vamos negar a nossa fé. Daniel não estava presente, mas agora chegou a vez de Daniel. A fé do cristão, ela é provada, ele é testado. Tu és servo de Deus, vamos ver se tu és servo de Deus na hora do aperto. Tá? Então a gente precisa estar atento a isso, né? Ver uma vida de oração, de consagração a Deus, tá? Então vamos estudar este relato, né? Este relevante episódio que nos trará valiosos ensinamentos sobre a fidelidade a Deus diante do governo dos homens e de suas leis, tá? Revigorando a importância de uma vida de oração, a vida de intimidade com Deus. Era isso que Daniel tinha. Tá? Então, quando chegou o momento de ser testada a fé de Daniel, mais uma vez, Daniel provou, Daniel já aqui na casa dos 85 a 90 anos aproximadamente, Daniel continuou provando que a sua fidelidade a Deus independia de quais fossem as circunstâncias. Ele passou o período todo do governo babilônico, na sua fidelidade a Deus. Agora no governo Medo-Persa, sua fidelidade a Deus independe das circunstâncias, de quem está no poder ou de quem não está no poder. Tá? Nosso texto bíblico está no capítulo 6, aqui do livro de Daniel, versículos do 1º ao 7º. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino, a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: assim, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que,
por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, eles não acharam nada com que acusar Daniel, tramaram um plano para que Daniel fosse pego em falha, ou seja, que Daniel deixasse de adorar o seu Deus. Que Daniel deixasse de adorar o seu Deus, porque se Daniel assim procedesse, ele seria pego em falha. Aquele homem que levou uma vida de integridade, agora estava frágil espiritualmente, né? Se Daniel adorasse, continuasse adorando a Deus, ele seria lançado na cova dos leões. Aí eles dariam um fim a Daniel, porque o cargo de Daniel, a posição que Daniel exercia, era muito desejável, né? Então, os invejosos queriam de toda forma o posto de Daniel, tá? Então, o primeiro tópico da nossa lição, vivendo sob um novo regime, a identidade do novo rei, o novo governo, uma política de tolerância religiosa. Tá? Então, o capítulo 6 de Daniel começa com a descrição de um novo rei, que é chamado aqui de Dario, o Medo. Tá? A identidade deste governante mencionada duas vezes, tanto aqui no capítulo 6 quanto no capítulo 11 de Daniel. E é um debate, né, entre os estudiosos, né, diante do fato de Ciro, o persa, ter sido o conquistador da Babilônia. O rei é Ciro, era Ciro, e Dario, alguns estudiosos atribuem que Dario, quando ele assumiu aqui a Babilônia, como governador da Babilônia, não como rei, ele tinha 62 anos, né? E alguns estudiosos dizem que Dario fosse o sogro de Ciro, tá? Então, o entendimento majoritário compreende que Ciro, após a sua conquista, né, o rei Ciro, ele teria constituído Dario temporariamente como governante subordinado a ele aqui na Babilônia, tá? Os relatos bíblicos também nunca se referem a Dario como rei, mas como um governante, um governo ali colocado para governar a Babilônia por Ciro, o rei Ciro, tá? Então, o novo governo ficou conhecido por sua capacidade de manter a estabilidade política e em seu império, tá? O rei organizou no reino ali, o império, alguns governantes, né, também chamado de sátrapas, que eram ali nas províncias, administradores ali das províncias, 120. O rei colocou como administradores, como governantes ali, tá? E acima deles colocou três príncipes, três governantes principais, três administradores, para que estes viessem administrar, né, fiscalizar estes 120. Entre esses três estava o próprio Daniel, tá? Eles tinham a responsabilidade de supervisionar a administração do império e garantir que as províncias fossem governadas de acordo com a lei e as diretrizes estabelecidas pelo rei. E o que é que acontece? Em Daniel, assim como em todo o período do reino babilônico, em Daniel foi achado muito mais sabedoria, muito mais entendimento, muito mais capacidade de gestão, de administração, do que os outros dois. Então Daniel sempre sobressaía. A graça de Deus, né, estava sobre a vida do profeta. Tá? Um homem de integridade justo, que achou graça também aos olhos de Dario. Né? Então Daniel, por agir retamente, né, sempre dentro dos princípios, dentro da honra, Daniel achou também, ganhou a simpatia de Dario. E, obviamente, isso provocava ciúmes nos demais.
Dario queria já constituir Daniel sobre todos eles, né, dar autoridade sobre todos eles, inclusive esses dois, né, que estavam ali juntamente com Daniel. Dario queria colocar Daniel como o administrador, né, o diretor, vamos dizer assim, né, aquele que tinha a responsabilidade de administrar todos eles. Todos estes deveriam se reportar a Daniel. E isso provocou ciúme, inveja nesses demais. Eles procuraram um meio de achar uma falha em Daniel, não achavam. Aí arquitetaram contra a lei, contra a fé de Daniel. Vamos pegar esse Daniel numa falha. Se nós não achamos falha nele deste lado, vamos achar na lei do próprio Deus dele, tá? Então, Ciro, o imperador, tinha uma política de maior tolerância com os povos conquistados. Ciro promulgou um código de leis conhecido como Cilindro de Ciro, que promovia a justiça e a liberdade religiosa. Então, cada povo conquistado que vivia ali na Babilônia tinha liberdade para cultuar seus deuses, ou seu Deus, né? Sua liberdade religiosa, permitindo que vários grupos ali que viviam praticassem suas crenças. E também o chamado Edito de Ciro, também conhecido, denominado como Decreto de Ciro, que possibilitou que os judeus que viviam na Babilônia, que foram deportados por Nabucodonosor, eles pudessem retornar para a sua terra, para a sua pátria, para Jerusalém, para que pudessem reconstruir o templo que havia sido destruído com a última invasão em 586 por Nabucodonosor e seu exército, quando foi destruído a cidade de Jerusalém, tá? Então, mesmo diante desse ambiente de maior liberdade religiosa e tolerância religiosa, Daniel foi perseguido por suas convicções religiosas e por causa do poder que Daniel exercia também no Império Medo-Persa. O Império Babilônico caiu, Daniel permaneceu com sua posição estratégica dentro do reino, agora Medo-Persa, e uma posição extremamente invejável, desejada pelos aqueles que assistiam agora ao governador Ciro, tá? Então, em nossos dias não é diferente, né? Não é diferente. A previsão de liberdade religiosa na nossa Constituição nos é garantida, né? E nas leis também. Só que, na prática, tem acontecido outra coisa, né? Os cristãos temos visto, né? São criticados, são discriminados, são ofendidos, especialmente por causa da nossa posição de adorar um único Deus. O cristianismo ele é uma religião exclusivista. Por quê? Porque só existe um Deus. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Então, cada um segue a sua religião, adora quem quiser. O problema é que querem impor à nossa fé que nos adequemos às demais, que façamos como as demais. Uma religião só, vários deuses. O chamado politicamente correto é aceitar tudo. É o relativismo, é a permissividade. Só que a palavra de Deus nos ensina. Deus vai dizer: não existe outro Deus além de mim. Não adorarás imagem, não adorarás outro Deus. Deus é único, tá? Então, a lei, a Constituição está dizendo, né, defendendo a liberdade religiosa. Só que na prática a coisa tem sido diferente, né? O cristianismo, o cristão, ele é extremamente perseguido, tá? Então a gente precisa ficar atento aos detalhes, né? Às sutilezas, nas entrelinhas das coisas, tá? Mas a palavra de Deus, ela nos ensina. Então a gente fica com a palavra de Deus. Então não acharam falha em Daniel, procuraram dentro da lei de Deus
da fé de Daniel, pegar Daniel em alguma falha. Tá? Segundo tópico da nossa lição, a conspiração contra Daniel, a distinção de Daniel, a inveja e conspiração, o plano contra o profeta Daniel. Tá? Então Daniel começou a se distinguir dentre os demais presidentes que Dario havia constituído, pela razão pela qual o rei pensava em promovê-lo. Tá? Mostra que Daniel, além de ser fiel e zeloso nas questões religiosas da sua fé, ele também era um profissional qualificado e dedicado, fazendo com que se sobressaísse em relação aos demais nas suas atividades administrativas. Tá? Assim que o brilho de Daniel começou a ofuscar os demais, a inveja, veio logo à tona daqueles que queriam destruir Daniel, queria a posição de Daniel. Infelizmente, isso é algo que ocorre, com muita frequência em qualquer ambiente, infelizmente até mesmo no ambiente cristão. A inveja, a busca por poder, não, infelizmente, infelizmente, quando alguém se destaca, surgem logo, levanta logo os invejosos, começa a criticar, começa a jogar pedra, começa a tramar por trás, infelizmente. Então, em vez de reconhecer a excelência do outro e procurar aprender com este, os invejosos preferem o caminho da destruição, fazendo todo tipo de artimanha, de fofoca, de intriga, para que aquele que está se destacando caia. Deus tenha misericórdia de nós, tá? Então, dentro dos bastidores do poder do rei, os demais presidentes e governadores arquitetaram um plano diabólico ali para acabar com a imagem de Daniel perante o rei e governador Dario. Tá? A Bíblia afirma que eles não encontraram qualquer coisa que pudesse acusar Daniel, não acharam falha de Daniel, nem culpa alguma, porque Daniel era leal, tanto foi com Nabucodonosor, com os reis que substituíram Nabucodonosor no Império Babilônico, quanto estava sendo aqui com Ciro. Tanto é que Dario queria colocar Daniel como acima de todos eles, tá? E isso causou inveja, tá? E eles queriam, de qualquer forma, derrubar Daniel, percebendo que não teria nada contra o profeta, tendo em vista a sua conduta, a conduta ilibada aqui de Daniel. Os líderes mudaram a estratégia e resolveram encontrar na lei de Deus, tá, algo que pudesse prejudicar Daniel. E passasse a prejudicar Daniel de alguma forma. Propuseram ao rei, a Dario, ali o governador, que fosse proibido em todo o reino, por um período ali de 30 dias, que qualquer pessoa fizesse petição, fizesse oração a qualquer divindade ou homem que fosse, e não ao rei Dario, ao governador Dario. Ou seja, ó rei, nós concordamos que dentro de 30 dias, ninguém, nem homem, nem mulher, nem criança, ninguém, faça qualquer tipo de oração, de petição, se incline a Deus nenhum, a divindade nenhuma, a homem nenhum, a não ser a ti. Logo, isso envaideceu o próprio Dario, e Dario foi lá e assinou. Esse edito, e o edito não poderia ser desfeito. Não poderia ser desfeito. O que é que acontece? Daniel não adorava ninguém, a não ser o seu Deus. Então a ideia é essa, o plano era esse. Pegar Daniel nenhuma falha, tá? E a punição pela desobediência, esse edito, durante esses 30 dias seria este que desobedecesse, que ele seria lançado na cova dos leões. Literalmente lançado na cova dos leões, tá? Então, nós temos visto em nossos dias aqueles que buscam de todas as maneiras
né, e restringir a manifestação das crenças e punir a convicção religiosa do cristão. Tá? Na legislação e em decisões judiciais nós temos visto, né, onde tem surgido novos entendimentos que procuram amordaçar a voz da igreja. A voz da igreja, tá? Abolindo não somente a liberdade de crença, mas também a nossa liberdade de expressão. Então, tudo aquilo que está relacionado ao cristianismo tem sido, né, tem se levantado aqueles que são contra a fé, o cristianismo, a adoração a um único Deus. Né? Acham que os cristãos se acham superiores aos demais, e não é isso. É porque nós adoramos a um único e verdadeiro Deus. E ponto. Acabou-se. Tá? Acabou-se. Então, quando Nabucodonosor, no capítulo 3, criou aquela imagem, fez aquela imagem e exigia que todos os adorassem, senão seria lançado na fornalha de fogo. A maioria adorou. Nós temos aqui o relato no capítulo 3, que o próprio Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias, eles foram lançados na fornalha de fogo porque não adoraram aquela imagem. Então, a perseguição contra o cristão, contra os discípulos de Jesus, sempre existiu e sempre existirá. Sempre existirá. Tá? Existe uma roupagem aí sobre a liberdade religiosa, mas nós sabemos que na prática não tem sido assim. Tá? Então, isso aconteceu com Daniel, com o profeta Daniel. Tá? Então, vivemos em uma era de suposta tolerância religiosa, todavia, enquanto todas as expressões são válidas e permitidas, o cristianismo cada vez mais tem sido hostilizado por causa da sua defesa, da sua fé de valores absolutos. Por quê? Porque o cristianismo, ele defende o que a palavra de Deus diz. Então a palavra de Deus, ela não muda. Aquilo que Deus diz que é errado lá no Gênesis, continua sendo errado lá no Apocalipse. E continua sendo errado hoje. Porque a palavra de Deus, ela não tem dubiedade, ela não tem duplo sentido. Ela não está dizendo está errado aqui, mas pode ser certo aqui. Não, é sim, sim ou não, não. O que Deus diz que é pecado, continua sendo pecado. O que Deus diz que é errado, continua sendo errado. O que Deus diz que é abominável, continua sendo abominável. Tá? Então a palavra de Deus, ela não muda, ela não se relativiza. Tá? Ela não se relativiza. E nós ficamos com a palavra de Deus. Nós ficamos com porque a palavra de Deus diz. Tá? Ela não muda. Se Deus diz que o adultério é pecado, que a prostituição é pecado, que a prática do homossexualismo é pecado, continua sendo pecado. Pratica, faz quem quer. Todo mundo tem sua liberdade. O que a palavra de Deus diz é isso, e o cristão, ele fica com isso, mas cada um vive a sua vida, tá? Cada um faz o que quer da sua vida, cada um cultua quem quiser, mas o cristão, ele fica com o que a Bíblia diz. É nosso manual de regra de fé e de conduta. O Daniel, ele ficou com o que a palavra de Deus dizia. Não adorarás outro Deus, custe o que custar. Não existe Deus além de mim. Um dos motivos do cativeiro foi justamente a idolatria do povo, adorando outros deuses. Tá? Então, a Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda. O terceiro tópico da nossa lição, a lei dos homens e a lei de Deus, contrariando a lei dos homens, o poder da oração, Deus fecha a boca do leão. Então, mesmo diante do decreto do rei Dario, né, novamente, Daniel não se acovardou de ter testemunhado da sua fé, de ter permanecido fiel à sua postura de temente a Deus. Daniel não negou sua integridade e fidelidade a Deus. Um servo de Deus sempre fora obediente ao rei, aos reinos, né, que ele servia,
tá? Porém, ao perceber que a lei humana contrariava a lei divina, ele desobedeceria ao injusto mandamento, né? Fazendo exatamente aquilo que o decreto proibia, que é obedecer, que era adorar Ciro, adorar a Dario, que fosse. Então, Daniel não ia obedecer essa lei, esse decreto, deixar de adorar meu Deus para adorar um homem. Tá? Então, aqui a fé do cristão, a fé do profeta foi provada mais uma vez. Será o fim da sua vida, Daniel. Ou você deixa de adorar o seu Deus, e agora a gente te pega numa falha, tá? Você vai relativizar a sua fé, na hora da verdade, tua fé foi provada agora e tu fraquejou, ou tu permanece com tua fé e tu vai ser lançado nos leões. Tu é que decide, tá? Então, o profeta, ele permaneceu fiel a Deus, tá? Daniel não deixou de adorar o seu Deus conforme ele fazia, 3 vezes ao dia, ele dobrava seu joelho em direção a Jerusalém, ao templo de Jerusalém. Lembra lá a dedicação do templo do rei Salomão, né, orando a Deus, pedindo que onde estivesse um filho de Deus, um judeu, um estrangeiro que temesse a Deus, mesmo que fosse levado para a terra distante, longínqua, um cativeiro, que quando orasse em direção ao templo, a Jerusalém, que Deus do céu ouvisse. Daniel assim fazia 3 vezes ao dia, tá? Então Daniel sabia que Dario tinha autoridade, mas tinha ainda mais convicção de que esta autoridade provinha do próprio Deus. Romanos capítulo 13, Paulo está dizendo que toda autoridade foi constituída por Deus. Salmo 82, o salmista Asaf está lá tratando a respeito dos homens que detêm o poder, que detêm a autoridade, e que Deus está presente em todas as assembleias, em todos os tribunais, ainda que o homem não tema a Deus, não reconheça a Deus, mas Deus está presente, porque toda autoridade é constituída por Deus. Em João, no Evangelho escrito por João, capítulo 19, versículo 10, 11, está lá Jesus falando. Pilatos diz a Jesus: eu tenho poder e autoridade para te condenar e para te livrar da morte. Aí Jesus disse para Pilatos: nenhuma autoridade tu terias sobre mim se não fosse dada do alto. Da mesma forma, Pedro, né? João, Atos capítulo 5, versículo 29. Quando os sacerdotes exigiam que Pedro deixasse de pregar em nome de Jesus. Pedro disse: importa primeiramente obedecer a Deus, tá? Então, mais importante que a lei estabelecida pelo governo humano é a lei natural revelada pelo próprio Deus, imutável e atemporal. Deus não muda, entende? Deus não muda, tá? Então, Daniel sabia que Deus estava com ele, mesmo que Deus não livrasse, conforme disse Mesaque, Sadraque e Abednego. Ainda que Deus não nos livre da fornalha de fogo, ainda que morramos, não vamos adorar imagem nenhuma, tá? Então a fé destes homens de Deus, foram provados ao extremo. Diante daquele momento de provação, Daniel foi para o seu quarto e continuou buscando o seu Deus em oração. Continuou sendo fiel a Deus. Ele orou persistentemente, pondo-se de joelho 3 vezes ao dia, como ele fazia. A oração, ela deve ser um hábito na vida de todo aquele que busca intimidade e resposta da parte do Senhor. Aconteça o que acontecer, tá? Então, não há vitória espiritual na vida do crente sem oração. Não há crescimento espiritual sem oração. Conforme diz o reformador, né, Martinho Lutero, a oração é o suor da alma, né? Então, como é que tem sido a tua vida de oração? Temos dedicado tempo no nosso relacionamento com Deus? Então, os amigos de Daniel, novamente, Misael, Ananias e Azarias, passaram pelo mesmo problema com a imagem de Nabucodonosor. Está lá no capítulo 3, tá? Eles se recusaram a negar a sua fé.
a adorar a imagem do ditador Nabucodonosor. Tá? Então, ao ser denunciado, mesmo contra o gosto, né, de Dario, quando Dario teve conhecimento, ele esqueceu de Daniel. Né, ele esqueceu de Daniel. Quando foram falar, né, que Daniel não havia, continuava seguindo sua rotina de oração ao seu Deus, isso deixou o governador, o rei Dario, extremamente triste, né, porque ele tinha simpatia por Daniel. Daniel era um homem íntegro, tá? Um homem de caráter, e isso deixou Dario extremamente preocupado, triste, né, porque o edito não podia mais ser revogado, não tinha como voltar atrás, tá? Então o rei estava angustiado e passou a noite em vigília, né? Daniel foi lançado na cova dos leões, né? E Dario, o próprio rei, passou a noite, né, sem dormir, angustiado, em vigília, preocupado com o que poderia acontecer com Daniel. Então o próprio rei reconheceu a sua falha a não lembrar de Daniel. Ao amanhecer, ele vai até a cova ali, onde Daniel tinha sido lançado, e chama por Daniel. Então o próprio rei, de certa forma, aqui ele tinha esse temor, porque ele vai até a cova onde Daniel tinha lançado. E por acaso, talvez o Deus tivesse livrado Daniel. Olha que coisa extraordinária, né? A fé do cristão, ela impacta vidas, ela influencia vidas. Às vezes, a gente nem sabe, mas nosso comportamento, nossas atitudes estão influenciando pessoas ao nosso redor e a gente nem sabe disso. Tá? Então, a conduta de Daniel tinha influenciado o rei Dario. Então, Deus havia enviado um anjo que fechou a boca dos leões, protegendo o seu profeta, né, Daniel. Então, diante da provação e perseguição, o Senhor efetuou um verdadeiro milagre novamente na vida de Daniel, guardando da boca dos leões. Tá? Quando o rei Dario chega, chama por Daniel, que Daniel responde. Daniel é tirado da copa dos leões e o rei determina que aqueles que conspiravam contra Daniel fossem jogados na cova dos leões, juntamente com suas famílias, mulheres, filhos, parentes, todos foram lançados. A Bíblia vai dizer que antes mesmo deles caírem embaixo, os leões já estavam estraçalhando. Com fidelidade a Deus. Deus, às vezes, não nos livra da fornalha, não nos livra do deserto, não nos livra do problema. Ele entra conosco no problema, mas não deixa a gente só. Então nós temos aqui exemplo de fidelidade, onde a fé foi colocada à prova. Nem uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes. Várias vezes a fé destes jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, foi colocada à prova. Né? E eles permaneceram fiéis, íntegros a Deus, independente das circunstâncias. Então, mesmo no cativeiro, mesmo numa terra distante, Deus continua sendo fiel. Deus não é um Deus limitado. Deus vê tudo, Deus contempla tudo, Deus sabe de tudo. E Deus está atento aos seus filhos, aqueles que permanecem fiel a Ele. Deus também permanece fiel a estes. Amém? Que Deus te abençoe.